Fala galera, tudo beleza? De volta aqui mais uma aulinha com vocês e hoje estudaremos funções. A ideia da função aqui, uma noção intuitiva de função e logo em seguida a gente vai trazer alguns exercícios, algumas questões vestibulares para a gente resolver aqui com vocês, tudo bem? Noção intuitiva de função, ó. Digamos que eu tenho aqui dois conjuntos, esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B, tudo bem? Então, o conjunto A é o conjunto de partida, o conjunto B é o conjunto de chegada. Observe que cada elemento do conjunto A tem um correspondente lá no conjunto B, tudo bem? Esse tipo de relação aqui, que a gente vai trabalhar utilizando diagrama, é chamado de função. Coloca aqui um exemplo. Ó, tem vários exemplos aqui. Ó. Esse primeiro exemplo aqui, ele vai ser uma função. Ó. Observe que cada elemento do conjunto A está se relacionando aqui no conjunto B, e cada elemento do conjunto A tem somente um correspondente em B. Com isso, nós chamamos isso aqui de função. Próximo exemplo, ó. Cada elemento do conjunto A está se relacionando com o conjunto B, certo? E cada elemento do conjunto A tem somente um correspondente no conjunto B. Observe que essa regra só é válida para o conjunto A, certo? O conjunto B aqui, olha, não tem problema de se relacionar com mais de um elemento. Então, o conjunto A não pode sobrar elementos e só pode ter um correspondente lá no conjunto B, certo? Mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui os elementos do conjunto A, todos estão se relacionando no conjunto B, e cada elemento do conjunto A só pode ter um elemento no conjunto B. Essa regra só funciona para esse conjunto aqui, tudo bem? O conjunto de partida. O conjunto de chegada não tem problema de se relacionar com mais de um elemento. Tudo bem? A regra é válida para o conjunto A. O conjunto de partida não pode sobrar aqui elementos e cada elemento só pode ter um correspondente do outro lado. Tranquilão? Esse último exemplo aqui, ó, penúltimo, né? Penúltimo exemplo, a gente tem aqui o não é uma função. Por quê? Porque está sobrando elemento aqui no conjunto A. Então, isso não vai ser uma função. Próximo exemplo, por que isso aqui não é função? Ó? Não está sobrando, mas tem elemento aqui no conjunto A que está se relacionando com mais de um elemento no conjunto B. Por isso, não é função. Então, essa regrinha é válida para o conjunto de partida. Nesse caso aqui, o conjunto A. Tá bom? Não pode sobrar e só pode ter um correspondente no conjunto B. Nós temos aqui o eixo do x, né? Conhecido como abscissa. Nós temos o eixo do y, conhecido como ordenada. Do lado direito do x são os valores positivos. Do lado esquerdo aqui são os valores negativos. No y, na parte de cima é positivo e a parte de baixo negativa. Tudo bem? Quero que vocês lembrem também aquela ideia de par ordenado. Lembra? Ó, quando eu tenho um par ordenado, eu tenho um valor de x e um valor de y. Então, o primeiro valor vai ser x, o segundo vai ser y. Certo? Observe que a ordem aqui é importante. Por exemplo, o x aqui ele é 1. Se fosse ao contrário, o x seria o número 2. Então, isso é uma coisa diferente, é um ponto diferente no gráfico. A coordenada 1 e 2 é diferente da coordenada 2 e 1. Se eu fosse colocar isso aqui no gráfico, ó, ficaria basicamente isso aqui. Para ver se você compreende melhor. Tem aqui a coordenada. Se eu fosse colocar aqui o ponto 1 e 2, seria aqui 1 e 2. Seria essa a primeira coordenada. E olha aqui a coordenada 2 e 1, como é que seria? Seria 2 e 1. Observe que o ponto é diferente, galera. Então, a ordem aqui é importante, tá bom? Só não esqueça que o primeiro valor é sempre x, o segundo é sempre y, e que a ordem é importante. Se trocar de lugares aí, o ponto vai dar diferente lá no plano cartesiano. Eu aconselho você pausar o vídeo, tentar resolver aí. Se não, né, vem logo acompanhando aqui com a gente a resolução. A gente tem aqui esse eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, e temos aqui, ó, eixo x e y. Beleza? O ponto A, galera, a gente vai colocar isso aqui, ó, ponto A. Eu tenho aqui o x igual a 1 e y igual a 2, ó.
x igual a 1, y igual a 2. Vou ligar esses pontos aqui, ó. Esse encontro vai ser o nosso ponto A. Tranquilão? Próximo, ó, x igual a menos 2, y igual a 1. X igual a menos 2 é negativo, então é do lado esquerdo. Y igual a 1 é aqui, ó. Antes do 2 eu tenho 1. A gente vai ligar essa coordenada, né? Que vai formar um ponto. Esse aqui é o ponto B. Certo? Próximo ponto aí, ó. X igual a menos 3, y igual a menos 3. X igual a menos 3 é do lado esquerdo. Y igual a menos 3 é na parte de baixo aqui, né? Então, tem menos 1, menos 2, menos 3. Então, vou ligar aqui o menos 3 com o menos 3. Esse encontro aqui é o ponto C. Próximo ponto, ó. X igual a 4, y igual a 2. X igual a 4, depois do 1 eu tenho o 2, o 3 e o 4 aqui, ó. O 4 vai ligar com o 2, ó. Eu já tenho o ponto 2, então eu vou só prolongar ele aqui. Esse ponto aqui é o ponto D. Tudo bem? Mais uma coordenada aí, ó. X igual a 3, y igual a menos 2. Então, x igual a 3, positivo. Então, aqui do lado direito do eixo x. E y igual a menos 2 é na parte de baixo, certo? Então, menos 1, menos 2. Vou ligar esses valores. Vou apagar aqui e colocar aqui em cima, tá? Para não deixar em cima do traçado aqui. Então, vamos lá. Vou ligar o 3 com o menos 2. Esse aqui vai ser o ponto E. Tudo bem? Mais um ponto aqui, ó. X igual a 5, y igual a 0. Observe que toda vez que acontecer isso, o ponto vai ser em cima desse outro eixo, tá? Quando for 0, o ponto vai ser em cima do eixo. Nesse caso aqui, o eixo vai ser o 5, ó, porque o primeiro valor é x. No 5, no eixo x, eu vou colocar aqui o 5, coloco aqui o nosso ponto. Mesma coisa, isso aqui vai ser o ponto F, né? Mesma coisa vai acontecer agora com o ponto G, ó. Quando um é 0, o ponto é em cima do outro. Como o primeiro é x, o segundo é y, o ponto vai ser no eixo y, lá no valor igual a 5. Então, tenho 2, 3, 4, 5, mais ou menos por aqui. Esse aqui é o ponto G. Tranquilão? Vou passar mais um exemplo aqui com vocês. E eu quero que tu tente resolver e verificar se você conseguiu acertar todas. Tudo bem? Mais um exemplo aí. Quero que tu pause o vídeo, tenta resolver. Depois tu confirma aqui com a gente o gabarito. Vamos lá, desenhar aqui o plano cartesiano. Eixo das abscissas. Eixo das ordenadas. Tenho aqui x e y, né? Vamos lá, galera. Temos aqui, ó, o primeiro valor é x, o segundo é y. Então, x igual a 2, y igual a 3. Positivo, então, é na parte de cima. Vou ligar o 2 com o 3. Esse ponto aqui é o ponto P. Tudo bem? Próximo. X igual a menos 1, y igual a 2. X igual a menos 1 é no lado esquerdo, ó. Y igual a 2, na parte de cima. Depois do 1 eu tenho 2, então é bem aqui. Isso aqui é o nosso ponto Q. Tudo bem? Próximo ponto. X igual a 0, y igual a 0. Os dois são 0, o ponto vai ser na origem, tá bom? Então, aqui o ponto F vai ser na origem. Ponto G, x igual a 1, y igual a menos 3. X igual a 1, lado direito. Eu vou colocar ele aqui na parte de cima, tá? Fica melhor fazer o traço. E o x igual a menos 3, a gente vai marcar aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Vou ligar aqui o 1 com o menos 3. Esse aqui vai ser o ponto G. Próximo, x igual a menos 2, y igual a 2. X igual a menos 2, lado esquerdo. Y igual a 2 eu já tenho aqui, ó. Só prolongar ele um pouquinho. Esse aqui vai ser o ponto H. Certo? Espero que vocês tenham acertado todas aí, né? Bem tranquilão isso aqui. Basicamente é uma revisão com vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula
Bons estudos. Tchau, tchau.